Olá, pessoal! Hoje nós vamos finalizar aí com chave de ouro a nossa parte de números complexos. Até agora a gente já viu a definição de números complexos, operações elementares, propriedades. Vimos também a forma, de representação polar, E agora a gente vai finalizar aí utilizando o conceito de raízes de números complexos. Então isso vai fazer muito sentido aí se a gente for lembrar de raízes, de equações e coisas que a gente já viu em cálculo, Então, vamos iniciar nosso estudo. Bom, quando a gente está trabalhando com raízes de números complexos, a gente está pensando aí que o nosso número complexo z, ele vai ser representado em uma forma polar, tá? Então, a gente vai ter que o z, ele tem um módulo r e um argumento θ, tá? E aí, ele é representado como r que multiplica cosseno θ mais i seno θ, tá? A gente considera também, e isso é muito importante, que esse z ele seja aí não nulo, tá bom? Bom, todo número complexo z não nulo, ele vai ter n raízes, tá? Dependendo da raiz que a gente quer calcular. Então, eu pego um número qualquer, eu quero calcular a raiz quinta dele, e isso quer dizer que eu vou achar 5 valores para aquilo, tá? Então, lá em cálculo, quando a gente trabalhava com funções de variável real, se eu pegava, por exemplo, o 8 e tirava a raiz cúbica dele, tá? O que a gente fazia, a raiz cúbica de 8 é 2, E acabava por aí mesmo. Quando a gente trabalha dentro da parte de teoria aí de números complexos, se eu estou tirando uma raiz cúbica, obrigatoriamente eu vou ter aí 3 raízes, tá? Bom, se lá em variável real eu tinha só o 2, isso quer dizer que aqui eu vou ter 3 raízes e as outras duas elas vão ser complexas, tá bom? Então lá na apostila vocês podem encontrar até esse exercício do 8, que além do 2, a gente vai ter também as raízes menos 1 mais raiz de 3i e menos 1 menos raiz de 3i. Então essas são as 3 raízes aí do número complexo 8, que na verdade é um número real. Então, essa é a ideia de calcular raízes. Eu quero tirar a raiz enésima de um número complexo. Se eu quero a raiz enésima, eu tenho n raízes. E uma coisa muito importante e interessante, todas elas vão ser distintas entre si, tá? A gente vai ter n raízes e não vai ter raiz igual, tá bom? Como que a gente faz isso? A gente tem uma fórmula para fazer isso. Essa fórmula aqui é dada dessa forma. Bom, a gente vai ter esse WK igual a raiz enésima do módulo, tá? Que multiplica o cosseno de θ mais 2kπ sobre n mais i seno de θ mais 2kπ sobre n, tá? Esse n, pessoal, ele é maior ou igual a 1, certo? Porque a gente está tirando uma raiz com ele aí. E o k, ele vai variar de 1 até n menos 1. Então, eu vou ter qual é a raiz, e a partir disso, eu vou saber quantos k's eu vou ter. Então, é interessante a gente ver aqui, ó, que existem coisas que não vão mudar na fórmula. Quem? O n, que é a raiz que a gente quer tirar, o r, que é o módulo, a gente já vai conhecer, o θ, que a gente vai conhecer. Então, qual é a coisa que a gente vai ter que alterar aí para encontrar essas raízes? É justamente o k, que é esse número que ele está variando de 0 até n menos 1. Então, para eu encontrar as n raízes, eu vou variando esse k. Então, eu acho W0 quando k igual a 0, W1 quando k igual a 1, W2 quando k igual a 2 e assim por diante, tá bom? Então, essa fórmula, ela vai produzir n raízes distintas quando a gente vai variando esse k. Uma outra forma também da gente escrever isso é utilizando lá a fórmula de Euler, tá? Então, a gente viu que a fórmula de Euler é o e elevado a iθ é igual a cosseno de θ mais i seno θ, tá bom? Bom, se a gente utilizar ela lá naquele nosso casinho, do slide anterior, que a gente tinha lá cosseno de θ mais 2kπ sobre n mais i seno de θ mais 2kπ sobre n. E aí, pessoal, para escrever isso como sendo uma exponencial, ó, a gente vai pegar tudo que está aqui dentro do cosseno e do seno. Nesse caso, ó, é tudo isso, tá? Então, a gente vai ter aqui
um e elevado a θ mais 2kπ sobre n, e faltou quem ali? O i, tá? Que é esse termo aqui que a gente substituiu, tá bom? Então, é uma outra forma que às vezes é bem útil, a gente vai ver lá na parte de resíduo que às vezes é bem útil da gente utilizar ela para encontrar raízes, tá? Facilita bastante. Uma outra coisa que é importante de comentar, né, é que a gente não utiliza valores negativos desse K, né? Ele só varia de 0 para cima, tá? Por quê? Porque eles vão fornecer as mesmas raízes obtidas aí com K inteiro positivo, tá bom? Então, a gente vai ter aqueles senos e cossenos que eles vão acabar reproduzindo valores iguais. Então, a gente vai pegar apenas K não negativos, digamos assim. Uma coisa muito interessante, né, a gente viu lá na fórmula da raiz que, independente de quem é o meu θ e de quem é o meu K que está variando, para todas as raízes lá eu tenho um WK igual a raiz enésima de R vezes um cara aqui com cosseno, né? Então, a gente tem um cara com cosseno aqui mais um I seno de alguma coisa, tá? O que isso quer dizer? Isso é uma representação polar. Pela representação polar que a gente viu, esse cara aqui que está multiplicando é um módulo desse número complexo, tá? Então, pessoal, se ele é um módulo do número complexo, independente se eu estou variando K ou não, ele continua o mesmo, a gente pode concluir, sim, que todas essas raízes, todas as N raízes, elas possuem aí o mesmo módulo, tá? Então, se a gente fosse desenhar elas aí como vetores ou no plano complexo, elas teriam mesma distância da origem até o ponto, e com isso, né, elas estão ali sobre um círculo de raio aí, em que esse raio é o módulo, né, a raiz enésima de R, tá bom? Bom, esse círculo está centrado na origem porque a gente está pegando essa representação polar, saindo da origem e indo até o ponto ali, né, abrindo o ângulo da origem e indo até o comprimento de R, tá? Então, é um círculo de raio raiz enésima de R centrado na origem. Sobre o argumento, ele vai ser dado pelo aquele valor que está ali dentro do seno e do cosseno, e ele vai sendo alterado de acordo com K, porque a gente viu que o que realmente vai se alterando nessa fórmula é justamente o valor de K, tá? Então, o θK, podemos chamar ele assim, vai ser aí igual ao θn mais 2kπ sobre n, tá? Só ressaltando aqui que estava escrito assim no outro slide, tá? Mas é a mesma coisa, a gente só separou aí essa soma do numerador. Então, esse θ, ele vai variando, né, com o K. O que isso quer dizer aí, nesse caso? Essas raízes, né, a distância entre elas é o mesmo ângulo, tá bom? Então, elas vão dividir os círculos em N partes iguais. E cada ângulozinho daqueles entre elas tem aí o tamanho de 2π sobre n, tá bom? Então, a gente vai ver com o exercício próximo aí, essa representação das raízes sobre o círculo, e aí vai ficar mais simples aí os conceitos que a gente viu até agora. Bom, então, nesse exemplo, a gente quer determinar as raízes quadradas do número complexo z igual a menos meio mais raiz de 3 sobre 2i. Bom, então, a primeira coisa que a gente faz é passar para a forma polar, porque a gente quer a raiz quadrada, né? Para calcular a raiz, a gente precisa saber quem é o módulo e quem é o argumento, tá? Então, a gente tem aqui o módulo, que vai ser o nosso R, que é a raiz quadrada da parte real ao quadrado. Então, a gente vai ter aí menos meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, tá? Calculando isso, a gente vai ter aí que o R é igual a 1, tá? Agora, nós vamos ver o argumento. Bom, a gente tem um número complexo que ele tem x negativo e y positivo. Então, ele está aí no segundo quadrante, tá? Vamos achar, então, quem é o φ. O φ é o arco tangente de y, que é a raiz de 3 sobre 2, sobre
o x, que é menos meio. Então, a gente vai ter aqui menos 1 embaixo. A gente vai ter o arco tangente de menos raiz de 3, que é igual a menos π sobre 3, tá? Portanto, o θ, como ele está no segundo quadrante, ele vai ser o φ mais π. Então, o nosso θ aí vai ser 2π sobre 3, tá? Então, são os dois valores aí importantes que a gente precisa para poder realizar o exercício. Bom, então vamos aqui, né, escrever quem é o nosso número complexo z. Ele vai ser o r, que é 1, cosseno do θ, que é 2π sobre 3, mais i seno de θ, que é seno de 2π sobre 3, tá? Bom, então vamos lá obter as raízes, né, que é a parte que nós estamos buscando. As raízes, a gente substituindo lá na nossa fórmula dos w's, né, o que a gente tem, né? A gente quer raiz quadrada, então o nosso n é igual a 2. Bom, isso quer dizer que o nosso k, ele varia de 0 até n menos 1. Quem é n menos 1? 1. Então, o k, ele vai assumir os valores de 0 e 1, tá? Bom, então a gente vai ter aí dois valores para w, né? Duas raízes. Vamos lá. O wk, segundo a nossa fórmula lá, a raiz vai ser a raiz quadrada de r, que é 1, que multiplica o cosseno de π sobre 3 mais kπ, tá? Por que isso, pessoal? Porque a gente tinha lá o θ mais 2kπ sobre n, tá bom? O n é 2, o θ é 2π sobre 3, vai simplificar, vai ficar π sobre 3. E o 2 do n vai simplificar com 2kπ, que vai sobrar kπ, tá bom? Mais i seno de π sobre 3 mais kπ. Bom, então quais são as duas possibilidades aí quando a gente varia o k, né? A gente vai ter o w0, que vai ser o k igual a 0, então vai ser cosseno de π sobre 3 mais seno e seno de π sobre 3, tá? Bom, isso aqui, se a gente quiser, né, calcular o seno e cosseno, a gente obtém também a forma usual aí do número complexo. A gente vai ter menos meio mais raiz de 3 sobre 2i. Tá? E quando k é igual a 1, a gente vai ter w1 vai ser cosseno de π sobre 3 mais π. π sobre 3 mais π vai ser 4π sobre 3 mais i seno de 4π sobre 3. Se a gente quiser calcular o W1, né, calculando o cosseno e o seno, nós obtemos aí menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Então, nós temos duas raízes distintas e é interessante também que W1 é o complexo conjugado de W0, tá? Então, o que a gente tem aí? Que a gente tem duas raízes, elas têm o mesmo módulo, tá bom? Que é 1, e o ângulo entre elas vai ser o ângulo 2π sobre n. Então, a gente vai ter aí 2π sobre 2, que vai ser π, tá bom? Vamos ver a representação, então, geométrica aí dessas raízes que a gente encontrou. Bom, então, nós marcamos aí, né, a primeira raiz, que é o W0, tá? Então, só relembrando aqui quem é o W0, ele é menos meio mais raiz de 3 sobre 2i, e o W1 vai ser menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Então, é interessante, né? Porque um é conjugado do outro. O que isso quer dizer, o conjugado, né? Eu mudo o sinal da parte imaginária. Então, o que vai acontecer, né? Se a gente for pensar em um vetorzinho, o vetorzinho W0 estaria apontando para cá. Bom, então se eu estou mudando a minha parte imaginária, o sinal, então agora ele vai apontar para o outro lado, tá bom? Então, ok. A gente tem uma simetria aí entre eles, tá bom? E quem é esse ângulo, né,
entre um ângulo, um vetor e outro, né? Uma raiz e outra. Se eu pensar num vetor, eu abro um ângulo aqui no sentido anti-horário, tá? E esse ângulo vai ser o quê? Se eu só tenho 2 pontos, ele vai ser π, tá bom? Que é justamente aí o nosso 2π sobre n, né? Então, essas raízes, elas têm o mesmo módulo, estão localizadas sobre o mesmo círculo e o ângulo entre elas aí é o mesmo. Se eu tivesse mais uma, eu teria 2π sobre 3, né? E assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, lá na apostila de vocês, tem mais 2 exemplos resolvidos de problemas para encontrar raízes. E aí a gente vai ter mais ou menos raízes do que isso aqui, tá bom? Então, até a próxima aula em que a gente vai começar aí a ver a função de variável complexa.